conexão com o útero cósmico. Você é a lua que passa da escuridão à luz. É o broto verde e a rosa que se abre. É a abundância, é o fruto que cai. É a quietude noturna. É a donzela, a mãe, a feiticeira, a bruxa anciã. Eu estou dentro de você e você dentro de mim. Juntas, somos uma. Miranda Gray. Então, bom dia para você que está acordando agora e que já vai pegar o tranco, né? Já está aí, ó, fazendo com que os seus músculos vão se aquecendo, porque hoje é dia. Bom dia para você que já está na rua aguardando seu coletivo, você que está dentro do coletivo já, e é bem provável que tem um monte de gente aí disputando lugarzinho do pé no chão, né? Não é fácil. E bom dia para você que ainda não dormiu, tá? Espero que você agora possa relaxar depois do nosso programa, ouça o nosso programa, relaxe e durma, porque você merece, viu? Você merece. Eu sou a Sônia Beth, sou astroterapeuta formanda em aromaterapia e agora eu posso dizer que eu sou benzedeira da Terra do Bugio. Ai, que delícia! Esse mês de maio, sensacional, né? Na lua nova, mês de touro, na lua nova de touro, eu participei daquela cerimônia de purificação xamânica com o pessoal da Consciência Próspera. Muito bom, né? Entra lá na Consciência Próspera, conversa com ele e vê se tem condições ainda de fazer a próxima, se há lugar para fazer a próxima purificação xamânica. É muito bom, valeu pra caramba. E agora, nessa lua cheia, eu fui consagrada benzedeira da Terra do Bugio pela Cris Menberg, tá? Muito bom, gente, uma delícia. Lá em São Roque, num lugar maravilhoso, cheio de plantas, a natureza ali presente. E é onde a Cris Menberg ela faz o trabalho dela, né? Onde foi, vamos dizer assim, sedimentado um hospital espiritual para o pessoal que está passando por uma experiência de câncer no corpo. A Cris Menberg ela está aqui, viu? Na Madrugada Astral, toda segunda às 6 horas da manhã. Então, se você tiver interesse, ouça os programas dela e ouça os meus também, hein? Pelo amor de Deus. É o programa dela e é o meu também. Não se esqueça de mim, pelo amor de Deus. Então, você está na Rádio Vibe Mundial 95,7 no programa Madrugada Astral e eu sou a Sônia Beth. Esse programa é gravado, eu tenho a cooperação do Euri, né, Euri? Beijo, viu? E se você quiser fazer alguma pergunta, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais, @SôniaBeth, tá? E eu estou esperando, então, né? Eu fiz a consagração de benzedeira da Terra do Bugio e agora eu estou aguardando as novas orientações para poder fazer benzer à distância, tá? E eu quero já deixar bem claro que esse trabalho todo é gratuito, viu? O trabalho todo é gratuito que eu estou fazendo em honra à minha avó materna que era uma benzedeira, né? Então, eu estou fazendo em nome também não só da avó Júlia, mas também da nossa família. A minha mãe, ela não benzia, era uma pessoa um pouquinho medrosa, né? Então, ela não gostava muito de mexer com essas coisas, mas eu tenho dúvida se ela não benzia. Por quê? Porque ela tinha um monte pelo menos uns 4, 5 álbuns de fotografia da família inteira, né? E nascia, tirava foto, ela já ia guardando tal e tudo mais. E de vez em quando, alguns tempos, ela pegava aqueles álbuns, sabe? Ficava olhando, ficava rezando para a família toda, acariciava, beijava. Então, isso também é um benzimento, né? Ela fazia isso para a família inteira, né? Olhando as fotos de cada filho, tal, cada filho, neto, bisneto,
E então, sabe, rezando, ia beijando, acariciando. Então a minha mãe também benzia, só que ela não dizia, acho que ela nem reconhecia que ela estava benzendo, né? Mas com certeza, né, filha da dona Júlia, né? Então, eu acho que a herança vem por aí. Então eu resolvi fazer esse curso e prestigiando, né, honrando a minha avó, Maria Júlia, que foi uma trabalhadora espiritual, eh, olha, de peso, eu posso dizer, viu? E eu digo de peso porque. E também reconheço que pessoas que têm um trabalho espiritual de peso, minha filha, sofrem bastante, vamos dizer assim, né? Porque não é fácil viver entre esses dois mundos, né? O mundo físico e o mundo espiritual. Então, geralmente são pessoas que podem ser muito nervosas, né? E que precisam de muito apoio, precisam de entendimento da família, precisam de entendimento das pessoas, que eu sei que também para a família não é fácil, uma vez que podem ser pessoas instáveis, numa hora é uma coisa, numa hora é outra, então para a família também pode ser muito difícil, mas eu acredito que a gente tem que levar em consideração que uma pessoa que tem esse trabalho espiritual, também para ela não é fácil. Não é fácil ficar esse contato direto, né, com o mundo espiritual e trazendo tudo aquilo que a pessoa recebe para o mundo físico. Então, precisa, sim, de muita oração, precisa de compreensão e a família também precisa de ajuda, né? Porque não é uma situação muito fácil para ninguém. Então, a gente precisa, sim, cuidar da nossa vida espiritual e se você tiver um trabalho espiritual de peso, vamos dizer assim, saiba que é normal até mesmo, né? Essa oscilação de humor, oscilação de uma hora é uma coisa, outra hora é outra, né? E que eu acho que faz parte, porque não é fácil, não. Não é fácil, não. A gente que não tem um trabalho espiritual tão pesado, de vez em quando a gente já. Pesado nesse sentido, eu digo, né? De monta, né? É um trabalho mesmo para a humanidade. Às vezes, a gente sente, imagine quem está na labuta mesmo, né? Então, precisa sim de muita oração, precisa de muita compreensão para que a situação possa se dar da melhor maneira possível. Então, todas essas experiências me fizeram e me fazem e me incentivam a fazer essa conexão com o útero cósmico, né? Que é o útero da Terra, da Mãe Terra. E tudo na nossa vida tem o seu lado, tem o seu aspecto positivo e negativo. Positivo e negativo, e também tem o lado feminino e masculino. Todos nós, tudo que existe na vida tem esses dois lados, né? E essa questão de gênero, nessa questão aqui, nesse contexto, não tem nada a ver com sexualidade. Não, são qualidades. São qualidades naturais, são qualidades inerentes de o masculino vem e doa, né? O feminino acolhe, recebe, acolhe e nutre. Então, todos nós temos esses dois lados dentro da gente. Nós precisamos, então, trabalhar os dois lados, o masculino e o feminino que existe dentro de nós, sejamos homens ou mulheres, né? Nessa encarnação, não sabemos. Eu reencarnei num corpo feminino, mas nem sempre, eu acredito, né? Que nem sempre eu tenha reencarnado num corpo masculino e que em alguns momentos também a vida me deu a oportunidade de exercitar o lado masculino num corpo masculino, vamos dizer assim, né? Num corpo de homem, né? E eu acredito que isso acontece com todo mundo para que a gente possa encontrar o equilíbrio entre dar e receber. E eu acredito que se a gente fizer essa conexão com o útero cósmico, a gente vai ter mais condições, né? Nós, mulheres, né? Nós temos ali o útero cósmico do universo, né? Onde o espírito chega, o espírito maior chega e fecunda a Terra, fecunda esse útero que recebe
toda aquela energia do masculino, acolhe e manifesta no mundo material. E a mesma coisa acontece com o nosso útero, né? Nós recebemos o espermatozoide dentro do nosso útero, aquele espermatozoide ele é acolhido e dali acontece um milagre muito grande, né? A formação de um novo corpo físico que vai receber uma alma, né, para vivenciar mais uma experiência no planeta Terra. Então, o nosso útero não deixa de ser um grande templo sagrado, né? Se a gente pode olhar isso. E sabe, sair daquela questão, olha, muito tempo atrás foi colocado na cabeça da gente que sexo era pecado, que é isso, que é aquilo, que tem que ser algo sagrado, tal. Vamos sair dessa vibe. Eu acho que se a gente olhar o sexo como uma coisa natural, né, que faz parte, o corpo pede de uma coisa natural, sem essa questão de pecado, sem essa questão de que não pode e tal e tudo mais, eu acho que a gente vai ter condições de lidar com essa questão sexual de uma forma mais natural, de uma forma mais gostosa, tá? E talvez, eu não sei, talvez seja um dos caminhos para a gente começar a valorizar e a respeitar também o nosso corpo. Daí você pode falar assim para mim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Tudo bem, o corpo é teu, você faz o que você quer, eu acredito. Eu aceito, mas lembre-se que tudo, na, tudo que fazemos, tudo, gente, tudo que fizemos, volta para gente. Tudo que fizemos volta para gente. Não sabemos em que tempo volta. Pode ser até mesmo naquela encarnação, como pode ser até na outra encarnação, porque tudo que a gente faz fica gravado na nossa alma, né? Fica gravado na nossa alma. Daí a gente vem e tal, tem gente que faz terapia de vidas passadas, tal. Por quê? Porque a sementinha, o que nós fizemos está ali, e a nossa consciência é um juiz implacável. Sabe? É um juiz implacável. Esse a gente não engana. Esse a gente não engana, você pode ter certeza. Pode ter certeza. Você pode enganar, eu posso enganar todo mundo, mentir para todo mundo que eu sou isso, que aquilo, mas para mim eu não minto. E um dia essa consciência vai gritar. E aí a gente vai fazer de tudo para poder harmonizar o que um dia a gente desarmonizou. Aí é que tá o fiofó, né? Nós vamos harmonizar o que um dia a gente desarmonizou. Não sabemos se vai ser nessa encarnação ou se numa outra experiência, não sei. Mas que a coisa vai acontecer, vai. Porque tudo que fazemos fica gravado na nossa alma. Então, quanto mais honestos nós formos conosco mesmo, melhor será, né? Que é a lei do karma, né? Nada mais do que a questão da ação e reação, né? Que é uma lei universal. E eu estou dizendo isso porque quando eu tinha 14 anos de idade, tinha uma música, que depois eu vou colocar o link para vocês aí no meu Instagram, no meu YouTube, @SôniaSímbolos, do Folhas, um grupo americano, e a música é My Mistake, e Meu Erro, né? E é interessante porque naquela época eu gostava muito dessa música, embora não entendia nada de inglês, mas aquela música me chamava tanta atenção, mexia tanto com o meu coração, que eu até elegi o Folhas como o grupo como meu grupo principal, né? Que eu gostava mais. E esses dias, né, enquanto que a gente está trabalhando essa questão de feminilidade, né, de respeito, relacionado a si mesmo, e a partir do momento que a gente tem esse respeito com a gente mesmo, a gente também passa a ter respeito em todas as nossas relações, então isso é importante. Então, nesse momento, nessa experiência que eu estou passando agora, eu recebi no YouTube essa música My Mistakes do Folhas, e daí que eu fui olhar
a tradução, né? Então, qual é, no fundo, qual é? É a história de um homem que ele vivia num local e tinha uma mulher muito jovem, muito bonita, e ele ainda ficava revendo as coisas que ele tinha feito na vida, né? E ele fala, algumas dessas eu vou esquecer por onde eu for. Então, daí ele fala, né? Ele fala que ele tinha sido mandado para a prisão, ele foi preso porque ele tinha assassinado a esposa dele, tá? A esposa dele estava saindo com outro, ele perdeu a cabeça e atirou nela. Essa daqui é uma música de 1972. E daí ele fala, e essa foi a minha história no passado, e eu vou me reformar. Eu estou pagando pelo meu erro e jamais serei o mesmo homem novamente, né? E daí eu peguei e falei, gente, que coisa, por que será que eu fiquei grudada nessa música? Por que adorava ouvir essa música, né? Sem entender a mensagem. E a mensagem desta música é justamente essa, é uma música que fala de uma relação. A gente não sabe, né? A música não fala qual é a relação desse casal. O que sabe é que ele matou a esposa porque a esposa estava traindo. E ele estava passando por um momento em que ele estava se revendo e estava querendo melhorar porque ele já não podia ser o mesmo homem como ele foi. E eu falei, puxa, uma música de 1972, mas quantos acontecimentos desse tipo estão acontecendo ainda hoje, em 2025, né? Mas quase por volta de 60 anos e ainda acontece coisas desse tipo. Nós não sabemos qual foi a relação desse casal ou qual é a relação entre os casais que acontece hoje, né? Mas eu fico pensando, eu falei, puxa, gente, talvez, né? Talvez se a gente, enquanto mulher, né, se respeitasse mais, se a gente cuidasse mais da gente, porque a partir do momento que você cuida do seu próprio útero, você também está cuidando do seu campo de força e você também está cuidando do seu campo criativo, né? E isso reverberando na nossa vida pode mudar muita coisa, sabe? Pode nos harmonizar e pode harmonizar também as pessoas que estão ao nosso redor. Eu estou apenas compartilhando com vocês essa ideia, né? Porque é uma coisa que chegou na minha cabeça e eu estou pensando, mas eu vejo que talvez a gente precisa, sabe, cuidar mais da gente mesmo, cuidar mais das nossas relações, as nossas relações com tudo, né? Para que a gente, eu acredito que talvez com isso a gente venha diminuir um pouco esse nível de violência, né? De violência, de loucura, pelo amor de Deus, que a gente está vivendo no momento presente. E todo mundo sai perdendo, né? Todo mundo sai perdendo. É a mulher, é o homem, os filhos, tal. Todo mundo sai perdendo. Todo mundo acaba, vamos dizer assim, perdendo a confiança, a fé na vida. E isso é ruim pra caramba, né? O que nos sustenta é essa fé, essa confiança na vida. E a gente acaba perdendo algo muito importante para a gente ter uma vida melhor. Bom, então, gente, o que eu posso dizer para vocês é que eu vou colocar o link dessa música para vocês ouvirem. É uma música de 1972 e chama My Mistakes, meu erro, tá? Obrigada por compartilhar essa experiência. E o óleo espiritual para esse mês de maio, é o óleo de olíbano, né? Ele é muito propício para meditação e oração. Esse óleo ele é mencionado em vários pontos de livros sagrados, mas eu acredito que o mais conhecido, o ponto, né, para nós, né, que nascemos, estamos numa cultura cristã, talvez o mais conhecido seja o momento do nascimento de Jesus
e os presentes que os três reis magos trouxeram para ele. Incenso, ouro e mirra. O incenso, no caso, seria o olíbano, né? Então, para 3 reis magos virem lá de outras paragens, né, atrás de Jesus, trazendo um presente, então, quer dizer, o olíbano sempre foi um óleo, uma madeira, uma resina, porque é resina, né? Pelo menos o óleo essencial é tirado da resina, que foi muito valorizado no mundo espiritual, né? Entre aquelas pessoas que gostam de cultivar a vida espiritual. E é uma resina, né? Então a resina sempre sai da casca da árvore quando essa casca da árvore está quebrada. E quando eu vejo isso, eu lembro em ferida, né? Eu lembro em ferida, a pele se abrindo e saindo muitas vezes algum material. É a resina saindo da pele, vamos dizer assim, da árvore, né? E é dessa resina, então, que é recolhido e é tirado o material necessário para fazer o óleo essencial. Então, gente, eu vou fazer minha macumbinha de hoje, eu vou passar esse óleo essencial, eu vou passar diretamente, viu? Mas eu aconselho que você pegue o seu óleo essencial. Eu adoro esse óleo. Adoro esse óleo, principalmente quando eu estou na meditação, principalmente quando eu estou ali fazendo. Eu gosto de rezar o terço, viu, gente? Quando eu estou ali fazendo o meu terço, eu adoro usar esse óleo essencial, porque me ajuda realmente a entrar num estado de conexão comigo mesmo e com o espiritual de uma forma muito legal. Eu gosto mesmo. Então, passei aqui no meu chakra, sabe, da garganta, que é para poder facilitar a minha comunicação, apesar de que eu só tenho 3 minutos. Tá? Então, tá aqui para. Então, faça. Você pega, tá precisando. É tão gostoso, tem um cheiro tão gostoso. Você pode. É bom não passar, porque a gente não sabe como é que tá a tua pele, né? Mas pega uma gotinha, mistura com óleo vegetal ou com gel e passa ali na sua garganta para te ajudar a expressar a sua verdade de uma forma bem equilibrada, porque muitas vezes os nossos problemas surgem porque a gente não consegue falar. E hoje, com a lua cheia em Sagitário e o sol em Touro, tivemos o ápice da lua cheia na segunda-feira, né? Às 2 horas da tarde. Então, é importante a gente expressar o que vai dentro do nosso coração, de uma forma clara, tranquila, sem machucar os outros e sem machucar a gente mesmo, tá? Então é isso, eu falei bastante, ainda tem um monte de coisa para falar, mas deixa para outro dia, porque a vida continua, né? A vida continua e estamos aí com essa lua cheia de Sagitário, o Sol em Touro e Mercúrio em Touro, né? Sagitário, elemento fogo, e Touro, elemento terra. Os 2 tensos, viu? Os 2 tensos. Então, vamos tomar cuidado com aquele ponto fixo, né? Tá bom? Um beijo para você, um ótimo dia e até a próxima quarta-feira. Beijo, tchau!